sou dono de todas as coisas, eu possuo todas as coisas, aí eu te confio uma coisa, uma responsabilidade, e você não administra essa responsabilidade do jeito certo, a negligência desse levita levou aquela mulher à morte. Eu tava trazendo muita coisa do Novo Testamento por aqui, mas agora chegou a hora do Antigo Testamento, então abra sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que diz: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aqui no meu caderno, devocional que eu fiz hoje, gente, isso aqui foi muito forte no meu coração, porque Ezequias estava reinando em Israel, mas vou te dar um contexto, você precisa saber disso aqui para você poder entender a história. Israel tinha passado por vários altos e baixos com o Senhor. Desde que Deus tinha dado a terra para eles, Deus tinha dado a forma como eles deveriam viver para que eles não perdessem o Senhor e para que outras nações não dominassem eles com os deuses dessas outras nações. Mas eles não seguiram isso, eles não continuaram com o Senhor, na verdade eles escolheram os outros deuses. Desde então, um rei entrava e fazia com que o povo obedecesse a Deus, amasse o Senhor. Aí esse rei morria, vinha outro rei e bagunçava tudo. Então, nesse momento que Ezequias começa a reinar, ele diz assim: Agora, levitas, limpem toda a casa do Senhor, tirem toda a imundícia da casa do Senhor e vamos fazer a adoração da forma correta. E ele lembra os levitas qual que é o papel deles, que era: o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros. Ser ministro é ser um representante. E os levitas naquele tempo não estavam sendo representantes, porque um pouco antes na Bíblia a gente tem relatos de levitas que estavam desobedecendo o Senhor. E isso me lembrou muito a parábola dos talentos, porque essa questão de responsabilidade e negligência é uma questão que o Senhor Jesus aborda no Novo Testamento. O que é negligência? Negligência é você ser desleixado com alguma coisa, tá? Só para contexto. Mateus 25, no versículo 26, o Senhor já tinha voltado e tinha falado com os servos, e 2 dos servos multiplicaram os talentos, mas um servo não tinha multiplicado os talentos, e o Senhor fala assim para ele: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia que eu posso tirar de onde eu não coloquei? Ou seja, eu sou dono de todas as coisas, eu possuo todas as coisas. Aí eu te confio uma coisa, uma responsabilidade, e você não administra essa responsabilidade do jeito certo? Sabendo que eu poderia ter tirado isso para mim de qualquer outro lugar, mas eu resolvi compartilhar isso com você e permitir que você fizesse parte do meu plano. Você foi lá e não executou o plano? É isso mesmo? Nesse momento na parábola, o Senhor apresenta o caráter dele, de que ele pode fazer tudo, mas ele está contando com a gente, ele está dando responsabilidades pra gente. E nesse momento aqui, em Israel, ele deu responsabilidade para os levitas, para que os levitas fizessem o que? Fossem ministros do Senhor. Além de queimar o incenso para o Senhor, eles precisavam representar o Senhor na terra. Os sacerdotes precisavam representar o Senhor, a voz do Senhor para o povo e a voz do povo para o Senhor. Quando nós não cuidamos da responsabilidade que Deus nos entregou, isso nos leva à morte. Porque no final dessa parábola, Jesus vai dizer que esse servo mau vai ser lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, fora da presença de Deus. Morte. Isso me lembra também um texto de Juízes que fala de um outro levita que foi negligente. Em Juízes 19, um levita estava viajando com a sua mulher e, passando por uma cidade, os homens daquela cidade queriam abusar do levita, mas o levita não é abusado por aquela mulher. E muitos vão defender que ele não fez isso porque ele era um homem que representava o Senhor, porém ele entrega a mulher dele para ser abusada. E ela é abusada a noite inteira, e depois de ser abusada, ela simplesmente está morta de manhã e é deixada na porta dele. Ela aparece na porta dele, morta. Depois de uma noite inteira sendo abusada por sei lá quantos homens. Este levita não cumpriu com a responsabilidade que era dele, de cuidar da própria mulher dele. Inclusive, para quem não sabe, no próprio Antigo Testamento existem instruções do Senhor
para que os homens cuidassem mesmo das mulheres, para que eles realmente fossem responsáveis por ela. A negligência desse levita levou aquela mulher à morte. Aí, meu Deus, depois eu lembrei de Eli. Antes da gente ir para a história de Eli, se você já tá gostando desse vídeo, gosta desse assunto da Bíblia, deixa aqui o seu comentário e me conta se isso está te edificando, porque esse é o intuito desse canal. O Eli, aquele que não repreendeu os filhos dele quando os filhos dele estavam errando diante do Senhor. Ele só repreendia verbalmente, mas ele não tinha a coragem de dizer: saiam desse cargo. E o que aconteceu? Os filhos dele morreram em uma batalha. Quando ele teve a notícia, ele também bate a cabeça, morre. E além de tudo, a arca do Senhor foi roubada. Aquilo levou à morte de Israel, aquilo levou à morte de um povo todo. Negligência leva à morte. Então, isso aqui serve muito para caso você esteja tentando vencer algo na sua vida ou vencer um pecado, mas você está sendo negligente. Isso vai te levar à morte. Se você está sendo negligente com o Senhor, com a responsabilidade que Ele te deu, isso vai te levar à morte. Como o talento, gente, o talento que o Senhor entregou para você, faça o melhor com aquilo que o Senhor entregou para você. E mais, hoje somos todos sacerdotes. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Agora nós somos sacerdotes também, agora nós levamos a mensagem para Deus e trazemos a mensagem de Deus para aqueles que ainda não têm acesso a Deus. Nós temos essa responsabilidade e se estivermos sendo negligentes com essa responsabilidade, a nossa vida espiritual está em risco de morte e a vida das outras pessoas continua em morte porque nós não levamos a verdade para elas. Então, não levar o evangelho para as outras pessoas é ser negligente. Então, não tirar a imundícia do seu templo, que é o seu corpo, o templo do Espírito Santo, que é a sua vida, onde ele age agora, é você continuar sendo um negligente, não cuidar de pessoas que o Senhor deu para você cuidar. É você ser um negligente, você coloca tudo isso diante da morte, quando o Senhor te entregou vida e vida eterna. Então, se você identificou que você não está sendo uma pessoa responsável com aquilo que o Senhor te entregou, por favor, ore hoje e diga ao Senhor que você vai tomar responsabilidade com aquilo que Ele te entregou. Então, por hoje é só. Eu espero que você possa se arrepender daquilo que você não tem tido responsabilidade diante do Senhor. Que você leve a palavra dEle para quem precisa da palavra dEle. Você leve a vida de Deus para quem precisa da vida de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir, deixe seu like e até a próxima.